Capítulo 7. O novo rei. A multidão que tomava conta das ruas acompanhava num cortejo de cerca de 40 barcos de luxo que estavam muito enfeitados. Em um deles estava o falso príncipe, que era saudado pelo povo com gritos e fogos de artifício. De repente, ouviram-se as trombetas e o aviso: "Abra o caminho para o grande e glorioso Eduardo, príncipe de Gales!" Ao chegar próximo ao prefeito de Londres, o barco real foi rebocado e Tom desembarcou com seus acompanhantes. Enquanto o falso príncipe era recebido pelo prefeito de Londres, Eduardo tentava chegar à prefeitura e denunciar Tom. O pequeno maltrapilho proclamava seus direitos e dificuldades aos berros. As pessoas que estavam por perto se divertiam ao ver o mendigo gritar que era o príncipe de Gales. De repente, um homem dirigiu-se a ele. "Se você é príncipe ou não, pouco me importa. Sou Miles Hendon. Estou aqui para ajudá-lo." O homem era alto e forte. Usava uma roupa puída, mas via-se que o tecido era de qualidade. Na cintura trazia uma longa espada. A multidão começou a provocar Eduardo e alguém o agarrou, mas a longa espada de Miles Hendon fez o desconhecido cair no chão em mesmo instante. De repente ouviu-se uma voz: "Abra o caminho para o mensageiro do rei!" Uma tropa de cavalos passou, dirigindo-se à prefeitura. Na prefeitura, uma corneta soou bem forte. Fez um silêncio profundo e o mensageiro palaciano anunciou: "O rei está morto!" Todos ficaram em silêncio durante alguns minutos. Depois, ajoelharam-se, estenderam as mãos para Tom e gritaram: "Viva o novo rei!" O pobre menino olhava tudo aquilo assustado. Sussurrou ao ouvido de Lord Hertford: "Responde-me sinceramente. Se desse uma ordem agora que só o rei teria o direito de dar, essa seria obedecida sem ninguém ousasse me contrariar?" "Mas majestade é o rei, sua palavra é a lei." Então, Tom disse em voz clara: "De hoje em diante a lei real será da misericórdia, nunca mais a de sangue." Lord Hertford saiu, então ouviu o grito: "Viva Eduardo, rei da Inglaterra!" Capítulo 7. O príncipe e seu protetor. Enquanto a morte de Henrique VIII era anunciada, o verdadeiro novo rei afastava-se da multidão com seu protetor Miles Hendon. Chegaram à ponte de Londres, onde outra multidão se concentrava. Miles segurava com força a mão do menino. A notícia da morte de Henrique VIII gelou o coração do pequenino infeliz e fez estremecer. As lágrimas transbordaram em seus olhos e por um instante sentiu-se a pessoa mais desprotegida de todo o mundo. Pouco depois, um grito sacudiu a noite: "Viva o rei, Eduardo VI!" Ao ver isso, os olhos do verdadeiro Eduardo se iluminaram e ele estremeceu de orgulho. "Que coisa estranha, agora eu sou o rei!" pensou. O menino e seu protetor continuavam andando. A ponte parecia uma rua movimentada. Havia hospedarias, bares, confeitarias e algumas lojas. Miles morava em um quarto alugado e era para lá que levava Eduardo. Quando chegaram, uma voz áspera disse: "Até que enfim você apareceu. Vou moer os seus ossos até que virem pudim. Aí quem sabe você aprenda alguma coisa." Era John Kent, que esticou as mãos para agarrar Eduardo. "O que o menino tem a ver com você?" perguntou Miles Hendon, colocando-se entre John Kent e príncipe. "Não se meta da vida dos outros", respondeu John. "Se quiser mesmo saber, ele é meu filho." "É mentira", gritou o pequeno rei enfurecido. "Se esse valentão é seu pai ou não, pouco importa. Ele não vai pegá-lo. Tenho certeza que você prefere ficar comigo." Prefiro", disse o menino com firmeza. "Veremos", disse John muito bravo. "Ele vai à força." "Se tocar nele, seu brutamontes, vou espetar você sem piedade. Já só vi esse menino uma vez, não vou deixá-lo ir embora como bruto como você. É melhor ir andando, porque não sou um homem de muita paciência." Miles encontrou uma refeição e subiu com Eduardo os 3 lances da escada até seu quarto. O menino estava cansado e com fome. Deitou-se na única cama que havia no quarto e disse: "Por favor, me chame quando a mesa estiver posta." Depois fechou os olhos e adormeceu. Miles observou o menino que estava hospedado. Apesar de maltrapilho, ele já tinha um jeito de falar típico dos nobres. Pouco depois, um criado trouxe a refeição e saiu batendo a porta. Eduardo acordou e olhou à sua volta. Logo se lembrou de onde estava. "Ai de mim, eu não sou um sonho, pobre de mim." Em seguida, levantou-se e foi se lavar. Miles disse animado: "Vamos ter um belo jantar sim, está tudo quente e gostoso." O menino olhou firme para ele e não respondeu. "Está faltando alguma coisa?" perguntou Miles. "Bem, senhor, eu gostaria de me lavar." "Ora, não preciso me pedir licença para tomar um banho." Eduardo continuava parado. "O que é agora?" perguntou um homem sem entender nada. "Por favor, prepare água quente e pare de falar tanto." "Isso é incrível", disse o menino para si mesmo, contendo uma gargalhada. "Ele pensa mesmo que é o príncipe." O menino sentou-se para comer e seu amigo puxou uma cadeira para sentar-se também. "Cuidado, você ousaria sentar-se na presença do rei?" Eduardo interrompeu indignado. "Coitado, sua doença é grave mesmo. Agora que eu soube que Henrique VIII morreu, ele pensa que é o novo rei. Melhor fingir que acredito", pensou Miles. Divertindo-se com a brincadeira, ele tirou a cadeira da mesa e colocou-se de pé atrás da cadeira do rei. "Fale em você", pediu o menino. "Sou um nobre da pequena grandeza. Meu pai, Sir Richard Hendon, é um dos lotes menores da ordem dos cavaleiros." "Já ouvi esse nome antes", disse Eduardo. "Continue." "Meu pai é muito rico e generoso. Minha mãe morreu quando eu era pequeno. Tenho 2 irmãos. Arthur, mais velho, é parecido com meu pai. Huck, mais novo que eu, é mesquinho e traiçoeiro. Aí de uma prima Edith, que é bonita e gentil.
Eu amava e era correspondido, porém, ela estava prometida a Arthur. Eduardo estava encantado com a história. E por que você não insistiu em ficar com ela? Quis saber. Arthur não amava Edith, estava apaixonado por outra moça. Huck queria o dinheiro de Edith e era o filho preferido de meu pai. Arthur não tinha boa saúde e Huck queria me tirar do seu caminho. Então, convenci meu pai de que eu pretendia raptar Edith e desafiar a sua autoridade. Meu pai expulsou-me de casa. Entrei para o exército, participei de várias batalhas e consegui voltar há pouco tempo, quase sem dinheiro. Não é uma história bonita? Você foi injustiçado, disse o pequeno rei, com os olhos brilhando. Mas vou recompensá-lo, eu juro, é a palavra do rei. Inspirado pela história de Miles, Eduardo contou sua história e todo o sofrimento pelo qual havia passado. Quando terminou, Miles pensou: nossa, que imaginação esse menino tem? Enquanto viver, ele estará protegido. Eduardo então continuou: você salvou minha vida e deu a coroa. Diga o que deseja dentro das possibilidades do rei e será concedido. Miles pediu alguns minutos para pensar. Depois olhou-se diante de Eduardo com voz séria e disse: meus serviços não merecem dispensar em troca, mas com vossa majestade acredito que eu mereço uma recompensa. Peço-lhe que eu e meus herdeiros possam sempre nos sentar na presença do rei da Inglaterra. Levantando-se, Sir Bill cavalheiro, disse o rei muito sério, fazendo um sinal com a espada de Miles. Levante-se e sente-se, seu pedido foi concedido. Enquanto existia um rei na Inglaterra, esse privilégio será mantido. Miles então sentou-se pensando que havia tido uma ótima ideia, afinal suas pernas estavam doendo de tanto ficar em pé. Quando antes de ver, Eduardo deitou-se na cama e ordenou que Miles dormisse perto da porta para ficar de guarda. No dia seguinte, o homem saiu para comprar roupas novas para o menino. Dava pena ver os trapos pobrezinho. Assim que ele saiu, um criado entrou no quarto, acordou Eduardo e disse-lhe: o senhor Miles mandou buscá-lo. Apressa-se!